capítulo 18 vai falar sobre a herança dos sacerdotes e dos levitas, depois vai falar sobre a advertência contra as práticas pagãs, e depois vai falar ainda sobre o profeta do Senhor. O capítulo começa, então, falando que os levitas e os sacerdotes, eles não teriam uma herança em terras. O Senhor seria a sua própria herança. O serviço na casa de Deus, no tabernáculo, e receber as primícias do povo, e ser sustentado por essas primícias, seria a herança dessa tribo, de Levi. Depois vai falar de tomar cuidado para não cair nas mesmas práticas pagãs de consulta aos mortos, de sacrifícios humanos, de feitiçarias, que isso tudo era abominável ao Senhor. E por fim, que eu quero destacar, é a partir do verso 14 até o 22, eu vou ler com vocês. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Então é Moisés falando que Deus levantaria outro Moisés. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, que é o Monte Sinai, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a você tudo que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Depois, ali do verso 20, vai falar do falso profeta. De um profeta que usar fé e não for o Senhor que tenha ordenado, vai receber castigo do Senhor. Não deve ser ouvido. Mas falando, então, a respeito dessa promessa, de um profeta que se levantaria, quem será que se encaixa nessa promessa? É o próprio Jesus, que é o Deus encarnado. O povo não conseguia ouvir a voz do Senhor de uma forma clara, devido ao medo que dava ele se apresentar dessa forma gloriosa, e fazia um monte fumegar, sair fogo, tremer, eram sons fortes, isso tudo era assustador, que eles ficavam com medo de morrer. Se eles não ouvissem a voz do Senhor, eles não saberiam como obedecer. Então aqui ele diz: olha, o que o povo está pedindo é algo justo. Eu vou mandar um profeta. A eles devem ouvir e obedecer, porque eles vão falar tudo aquilo que eu ordenar. E Jesus foi esse profeta. É esse profeta, mas não é um profeta qualquer. Ele é Deus encarnado, que agora não fala no meio do vento forte, não fala no meio do fogo, mas ele é a brisa, aquela voz mansa e suave que a gente pode escutar e tem poder para obedecer. Porque ele nos empodera no Espírito Santo. E agora, se a gente for teimoso e rejeitar tão grande salvação, daí não há mais esperança para nós. Nós vamos daí ser julgados pelo Senhor porque nós rejeitamos até a maneira simples e suave de ouvir. Jesus veio para que a gente pudesse escutar. E quando escutamos a Jesus, então a gente já não cai nos enganos das práticas pagãs, das práticas de procurar consulta mortos, adivinhações, outras coisas. Por quê? Porque nosso futuro está guardado no Senhor. A nossa segurança está no Senhor. E a gente sabe que até a morte não é o fim, que ela vai ser vencida e que ressuscitaremos. Então podemos descansar, inclusive, nisso. Então, quando cremos no Senhor Jesus, entregamos, estamos nele, nós vencemos e temos um antídoto quanto ao engano e reconhecemos em Jesus a nossa herança. O nosso maior bem e a coisa mais preciosa que podemos ter. E a questão, assim, da gente pensa, não tem nada a ver com pagão. Eu sou totalmente cristã. Olha o que Jesus vai falar no Sermão do Monte. Quando vocês orarem, e a preocupação de vocês não deve ser no que comer, no que beber, no que vestir, porque com isso se preocupam os pagãos. E como é que tem sido nossa vida? A nossa vida não tem sido uma busca para encher a nossa barriga e ter o que vestir?
Então, muitas vezes, o nosso comportamento e as nossas orações estão sendo como de pagãos, que é aquelas orações repetidas, muitas vezes vazias, que tu faz sem pensar e só buscando as necessidades básicas, que o Senhor garante o sustento. Quando a gente se envolve na entrega total e se envolve na busca do reino dele, na expansão do reino dele, que ele seja conhecido. Então, muitas vezes, nós ainda agimos como pagãos, imitamos as práticas pagãs, sim, mesmo se declarando cristãs. Então, é uma alerta, né? E agora o 19. Deuteronômio 19, de novo, vai ter mais de um assunto. O primeiro vai falar das cidades refúgio, que seriam escolhidas ao lado oeste do Rio Jordão, assim que eles conquistassem as terras. Depois, o verso 14 vai dar uma alerta de não mudar os marcos das divisas das propriedades. E a partir do verso 15 vai falar a respeito das testemunhas, que deveriam dar um testemunho verdadeiro e não deveriam ser falso testemunho. Se alguém quisesse usar de falso testemunho para prejudicar um irmão, para que ele fosse julgado, condenado, aquilo que ele desejasse ao seu irmão, usando de um falso testemunho, aconteceria com ele. E o que isso tem para nós hoje? Vamos ver Cristo nessa situação. Jesus é a nossa cidade de refúgio, nele estamos guardados. Ele é o juiz justo, a fiel testemunha. E o Senhor deseja que nós tenhamos em nós o caráter de Cristo, cada dia sendo formado em nós. Assim, nós vamos ter uma honestidade, um tratar honesto, um proceder honesto em nossos negócios, mesmo em detrimento do nosso bem ou do nosso lucro. Por que tem aquela alerta de não remover os marcos? Isso seria tão tentador. Para quê? Para aumentar a sua propriedade e diminuir a do vizinho. E o Senhor está cuidando desses pequenos detalhes. Para que a ganância não tome conta. E também que nós sejamos fiéis ao nosso testemunho. Que na nossa palavra seja verdadeira. Que o nosso sim seja sim, o nosso não, não. Para que tenhamos realmente o caráter de Cristo em nós. O Senhor deseja de nós uma obediência. Sim, o Senhor deseja de nós uma obediência, mas não é uma obediência qualquer. Como deve ser essa obediência? Ela é baseada em 3 Is: integral, interna e imediata. Integral, não parcial. Não é fazer as coisas pela metade, fazer meia vontade de Deus. 99% de obediência é 100% de desobediência. É integral. Interna, não é apenas com as suas expressões exteriores, tem que vir de um coração desejoso pela obediência, que se alegra na obediência, que se alegra na vontade de Deus. Balaão parecia muito obediente, porque estava ali submisso, mas ele foi condenado e morto junto na guerra, porque a alegria dele não estava em obedecer. E a nossa obediência deve ser imediata, não é depois. Não, é agora. Ele manda fazer agora, é agora. Nossa, isso me pega tanto. Porque muitas vezes a obediência, ela é parcial, ela é externa e ela é adiada muitas vezes. Mas Jesus é o nosso exemplo de entrega total, de entrega interna, externa, e é uma entrega que foi imediata, no tempo certo, na hora certa. Então, é o caráter de Cristo que deve prevalecer em nós.